Direita e esquerda é uma divisão estúpida, sectária. Você bota um muro aqui. Então, dá uma explicação legal pra gente, bem professoral. Direita e esquerda, aí a professora de história falando, nasce na Revolução Francesa. Exato. Porque quem era a favor do rei sentava à direita e quem era a favor do proletário sentava à esquerda. A partir daí, uma série de conjuntos de ações e de políticas foram sendo agrupadas e direita e esquerda começou a ser referência para definir determinadas coisas. Exato. Tanto que aí você passa a ter até um espectro assim, que você divide entre costumes e economia. Entendeu? Então, por exemplo, o conservadorismo, aquele tipo de conservadorismo que é anti-casamento gay, que é anti... enfim, que... Tem que ter Deus nas coisas, tem que ter Bíblia na escola. Desliga o ar só um pouquinho, tá muito frio aqui. Tem que ensinar criacionismo junto com evolucionismo. Esses conceitos foram acabando indo para o campo da direita. O campo conservador foi para o campo da direita. A direita, na economia, começou a abraçar as ideias liberais. Certo. Muito liberal. Estado enxuto, pequeno, meritocracia, nada de política livre, mercado livre e tal. Bom, é claro que absolutamente... De forma absoluta, você não tem como passar essa linha, cara. Porque se você pegar os países, por exemplo, europeus, ou mesmo os Estados Unidos, que é mais à direita, normalmente, a briga dos Estados Unidos entre democratas e republicanos é uma briga de centro-direita e direita, não é? Ah, é? Não é nem de extrema-direita e nem é de esquerda. Falar que democrata é de esquerda, não é. Não é? Os Estados Unidos não é. Não, Obama, ele tentou fazer o Obamacare, que não chega nem perto do SUS. Entendi. É isso que eu quero falar. É um centro e muito. Como é que então, é uma definição que as pessoas se apegaram a ela, pobre. Mas ela é burra, ela é pobre. Porque o que o Bolsonaro é? Direita. Algumas pessoas chamariam de extrema direita. Por que é direita? Porque é conservador. Conservador, valores da família. Lá atrás eu prometi que ia privatizar tudo, tem gente que fala que ele não é direita, que ele não é conservador. Na verdade, ele é reacionário. Explicar essa diferença, né? Que o reacionário ele quer impor uma coisa que tá lá no passado e no seu... Ele tem tendências autocráticas. Ele tá mais para um lado de um Putin da vida mesmo, de um cara que... De um Maduro na Venezuela, assim, na verdade. Que é por incrível que pareça, né? Que é associado à esquerda. Mas assim, na hora de ganhar a eleição, aí ele faz auxílio emergencial de R$400. Mas antes da eleição, a Bolsa Família é comprar pobre, Exato. é manter no cabreço. Moral da história. Porque ele é populista. Não, populista. Entendi. Aí, você tá por dentro pra caralho. Com tanta gente que já entrevistou. Eu tô vendo. Você vai vendo, você vai vendo. E então, aí... ele sendo populista. É isso que eu queria entender, porque o Lula é populista e ele é populista, certo? Sim, são. O que é um populista? É um cara que sabe falar com as massas e sabe trazer essa coisa de eu sou o salvador. Só que o Lula não tem vergonha de assumir políticas sociais como uma forma de inclusão. Não tem vergonha. E o Bolsonaro faz como isso? E o Bolsonaro falou mal disso o tempo todo e agora tá pegando todos os projetos sociais... Para fazer isso? Na época, é o seguinte, agora é fácil botar a culpa na pandemia para tudo, mas antes ele falava... Ele era contra a Bolsa Família. Sim, eu lembro. Ele era contra cotas sociais e raciais em faculdade, meritocracia. Aí Imagino que ainda seja. O quê? Imagino que ainda seja. Então, mas quando na eleição vira uma enorme palhaçada. O que eu quero dizer pra você é que esse negócio de direita e esquerda, cara, é um campo que não existe, a não ser que você seja de extrema direita ou de extrema esquerda. Que aí é muito definido, né? É bem definido. Mas, cara, não cabe. O que ele tá fazendo hoje é pegar um monte de projeto social que já existe e se apoderar para ele. E é perigosíssimo o jeito que ele faz, porque do jeito que ele faz, ele parece que ele tá dando para as pessoas como se fosse dele. E não é o nosso imposto, cara. É imposto... O pobre no Brasil... Cara, cobrar imposto de renda de quem ganha menos de R$2.000... Desde quando um salário de R$2.000 é renda? Renda é lucro. Absurdo, cara. Renda é lucro. Aí o cara não quer taxar grandes fortunas. Ele governa para rico e dá esmola para pobre. Agora... Gostando ou não do Lula, o Lula tendo roubado ou não... O Ciro tem um discurso sobre taxar fortunas. O Ciro O Ciro tem, mas tem que taxar, E o Lula? O que fala sobre isso? O Lula não teve coragem de fazer isso, mas, não, né? Mas eu vou te explicar por quê, né? O Lula sempre foi um pragmático na política. E eu não tô fazendo aqui a defesa dele, não. Se o Brasil tá como tá, é porque o PT não conseguiu romper a herança histórica que já vinha da ditadura e depois do FHC, que é
de um Estado altamente corrupto. O Fernando Henrique comprou a reeleição, comprando a Câmara. Sempre liberou grana, verba para poder aprovar emendas ou projetos de interesse dele, a não ser quando você pega aquele fôlego inicial de quem acabou de ser eleito. E o Lula, quando chegou, tinha um enorme medo do mercado internacional e interno de que ele fosse transformar isso aqui num país socialista. Ele fez uma carta ao mercado, explicou aquela coisa toda. Não, gente. E na hora de governar, ele chegou e falou como é que funciona esse negócio aqui, viu como a Câmara era, inventou o mensalão lá dele para comprar as emendas dele. Né? Dava o mensalão pros caras lá em dinheiro vivo e tal. E o mensalão foi um puta de um escândalo mesmo. Total. E aí ele botou gente do Centrão pra tomar conta de Petrobras e tudo mais. Uma roubalheira do cão. Toda essa roubalheira da Petrobras não necessariamente é pro bolso do PT, mas foi vendido pro Brasil como se fosse o PT, papapá. E não, eram esses mesmos caras, cara, que estão com o Bolsonaro agora. Porque eles não estão nem aí, eles só mudam de pele igual cobra. Então aí, e o Bolsonaro veio com a promessa de romper com esse negócio. Na hora que ele entra lá, que ele acaba de entrar, explode o escândalo da rachadinha, que nada mais é do que peculato, é roubo. Valdo Açaí é roubo. Você pega uma outra palavra. Não tem outra palavra. Que rachadinha parece uma coisa tão boba, né? Rachadinha. Não, cara. Pegando seu dinheiro e fingindo que tem gente trabalhando, enfiando no bolso. Botando 4 mil de gasolina num posto, num tanque que cabe 40 litros. Cartão corporativo. Cartão corporativo por 100 anos. Então, quando ele já entrou tão enrolado, que aí ele trouxe o Centrão para dentro do governo para poder governar, mudou o discurso. Tem um vídeo clássico do Bananinha falando assim: quero ver quem dos senhores vai estar conosco quando nós tirarmos o Centrão. Quero ver quem vai estar conosco. Tem o general Heleno, se gritar, pega Centrão, não fica meu irmão. Tá lá, agora o Bolsonaro. Eu sou do Centrão. Elegeram um presidente do Centrão. Exato. Esse é um negócio complicado pelo seguinte: o debate ideológico ele é movimentado por ideologias. As ideologias são compostas por conceitos. E os significados dos conceitos, liberdade, democracia, igualdade, progresso, regresso, reação, o significado desses conceitos, eles são disputados pelas ideologias. Quando alguém de uma ideologia fala em liberdade, por exemplo, quando o Bolsonaro fala em liberdade, não é aquilo que um liberal democrata quer dizer por liberdade. E também não tem a ver com o que o socialista diz que é liberdade. Tá? Então, esses conceitos são disputados. Então, a conversa não é a conversa, é uma barafunda. Porque as pessoas não conseguem se entender em torno dos conceitos que elas estão mobilizando, se elas estão discutindo dentro da ideologia. Para a gente conseguir tentar falar de ideologia de maneira mais fria, a gente tem que sair das ideologias. É claro que a gente não tem como sair inteiramente das ideologias. Porque as ideologias são visões de mundo. A gente tem que suspender o juízo e tentar se afastar para olhar de longe quais são as características dessas ideologias que estão em pugna. Porque quando você está embaixo, está todo mundo brigando, ninguém se entende. Se você for de esquerda, você vai brigar com outro cara que diz que é de esquerda, dizendo que ele não é de esquerda. E a mesma coisa na direita, tá? E a mesma coisa no centro. A gente está tendo essa confusão de se você é liberal, não é, se o Guedes é liberal, não é, entendeu? Os nomes, os termos não têm um significado fixo. Então, aquilo que é liberdade para uns não é liberdade para outros. O que eu costumo dizer para justificar essa não atribuição de um rótulo é que a gente não parte de um mesmo referencial teórico. A pessoa diz A e ela está dizendo uma coisa, mas as outras pessoas estão entendendo coisas absolutamente diferentes. Porque a gente olha para as coisas a partir da nossa bolha. E o interessante é, acho que talvez por um fenômeno agravado pelas redes sociais, a gente tem a sensação de que todo mundo está falando a mesma linguagem que a nossa, mas não é isso. A gente tem essa sensação porque a gente está dentro de uma bolha e não consegue perceber que existem pessoas com visões absolutamente distintas. Eu já vi você numa entrevista sua com o Pedro Doria, aliás, de quem eu gosto muito também, dizendo que essa coisa de esquerda e direita, binária, e que vai para uma coisa de bom e mal, é uma lógica antiga e que a gente precisaria superar isso para conseguir enriquecer o debate. As ideologias propriamente ditas modernas, elas aparecem no final da virada do século XVIII para o XIX, quando começa a ter massa, quando começa a ter público. Porque a ideologia é a forma pela qual um cidadão numa democracia consegue se orientar politicamente. Ideologia que não tem, como eu estou empregando aqui, não tem o sentido marxista, de que é uma enganação, de que é uma forma de ocultar a realidade. Olha que interessante aqui, só vou pontuar uma coisa porque você diz ideologia, como eu estou usando aqui,
não tem o sentido marxista. A gente já viu que o próprio termo ideologia pode ter significados distintos a partir do lugar de onde se fala. Exato. Tem dois... O conceito de ideologia tem dois significados maiores. Um é o de ideologia, que é esse que é usado no debate público pelo pessoal que está brigando. Quer dizer, a minha ideologia é aquela que mostra a verdade da política, como ela é realista, e ela está identificada com o ideal de justiça. Então, e a sua é falsa e promove a injustiça. Simplificando aqui, mas do ponto de vista marxista é esse. E esse é um negócio que foi tão bom na luta política que esse significado foi apropriado para as outras ideologias também. Para dizer que a delas é que era a verdadeira e as outras que eram falsas. Mas ideologia, como eu estou falando aqui, não é nesse sentido. Ideologia é como visões de mundo diferentes que as pessoas têm no mundo democrático. O que acontece com o mundo democrático? No mundo oligárquico, você se orienta politicamente não só pela concepção de justiça, mas também pela experiência. A gente chama isso de política como prudência. É o que a gente tem um pouco no nosso cotidiano micro. No trabalho, por exemplo. Você sabe o que é certo, o que é errado, mas você também está há algum tempo na empresa, conhece a sua profissão, e você vai andando, vai tateando, vai sentindo as pessoas, você vai se orientando pela experiência. Quanto mais velho você fica, mais experiência tem. Mas você lê também, você estuda. Né? Isso não é possível no mundo democrático. Por quê? Porque o mundo democrático tem que resolver o que é a política, como a política deve ser. São milhões de pessoas que não têm experiência política. Elas não podem ser vereadoras, deputados, senadores, não tem um cargo para todo mundo. Então, nesse sentido, a ideologia é uma coisa boa, porque ela serve de um simplificador da realidade e te permite se orientar e votar de acordo com os seus valores, os seus sentimentos. Né? Então, nesse sentido, ela é uma coisa boa, porque sem ideologia não era impossível ter democracia. Tá? Então, compreendido isso, aí a gente tem uma primeira possibilidade de entender as ideologias, que é pelos lugares que elas ocupam. Existe esquerda, existe direita? Existe. Isso aparece na Revolução Francesa, todo mundo sabe. Esquerda e direita é um antagonismo, é uma posição binária que funciona melhor em tempos de profundo antagonismo. Guerra civil. Né? Não é à toa que ela aparece na Revolução Francesa. E aqui só... blocos muito bem determinados em época de guerra. E ali, na Revolução Francesa, a esquerda aparece como um pensamento que hoje não é o de esquerda. Então, o significado também muda ao longo do tempo, né? Esquerda e direita não tem conteúdo próprio. Esquerda e direita são lugares onde você está na discussão política. E os lugares não têm conteúdo fixo. Esquerda e direita varia conforme as circunstâncias. A gente pode pensar política em termos de direita e esquerda? Pode, mas a gente tem que pensar como lugares. Você só vê esquerda e direita se você estiver na Lua. Aí você olha para baixo e só vê esquerda e direita. Conforme você vai descendo, você vai percebendo que os lugares são um pouco mais complexos. Quando você desce da Lua para a atmosfera, você percebe que tem esquerda, centro e direita. E quando você desce mais um pouco na atmosfera para chegar, sei lá, a 1 quilômetro de altura, ou um pouquinho mais, né? Muito pouquinho, 10 quilômetros de altura, você começa a ver, na verdade, que dentro de cada um dos três existe uma subdivisão. Então você vai ver que o centro é dividido em centro-direita e centro-esquerda. Você vai ver que a esquerda é dividida em esquerda moderada e extrema esquerda. E você vai ver que a direita também é dividida, que é dividida em direita moderada e extrema direita. Esses extremos não são compatíveis com democracia, mas os outros todos são compatíveis com democracia. Então, esses são os lugares possíveis. Agora eu vou botar as ideologias dentro das caixinhas. Né? O que a gente tem hoje, você tem liberalismo no centro, e ele pode ser mais para a direita ou mais para a esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Uma distinção entre liberalismo democrático e um neoliberalismo, que é conservador. A gente tem, no quadradinho do socialismo, o socialismo moderado, na verdade, é uma social-democracia. Né? O governo do Lula, na verdade, era social-democrático. Tá? Dando só um exemplo aqui, assim como o governo Fernando Henrique era liberal-democrático. E você tem a extrema esquerda. A extrema esquerda eram aqueles governos bolchevistas, tipo União Soviética, comunismo real. Né? A versão possível de hoje é o Maduro, é o chavismo, por exemplo, tá? O bolivarianismo, alguma coisa assim. E na extrema-direita, você tem uma direita que é conservadora, mas que é compatível com a democracia, mas você tem também a extrema-direita, que aí é o fascismo. Então, eu acho que por aí a gente já está instalando, né, as ideologias dentro das caixinhas. E aí a gente já complexifica um pouco o cenário para poder começar a conversar sobre essa questão de o que é esquerda, o que não é, o que é liberalismo, o que não é. Né? Então, você pode usar os termos direita e esquerda, mas depende de que altura você está dizendo, de que distância você está se referindo. A gente pode dizer que existe direita e esquerda hoje no Brasil, a gente pode dizer, né? Mas a gente está olhando de longe. A gente dividiria a esquerda e a direita como quem é contra e quem é a favor do governo Bolsonaro, desse ponto de vista. Mas isso é muito pouco. Mas é porque também a gente tem um governo bem
para lá da direita. Exatamente. Ele flerta, ele fica na divisa ali entre a extrema-direita, ou direita radical, né, e o conservadorismo moderado. A julgar pelo que os aliados do governo sempre dizem, os militares, o vice-presidente, na verdade, o governo seria um governo conservador que se faz de extremista para conseguir cavar pelo populismo 30% de voto. Né? Mas isso é outra conversa. E o seguinte também, assim, lá de longe, se isso é tudo à esquerda e direita, o centro-esquerda é esquerda. Então você, Gabriela, é esquerda, entendeu? Olha o Christian me colocando no espectro político, dando a resposta que o Brasil está curioso para saber. Eu tinha uma amiga na escola chamada Carla, que inclusive hoje ela tá no Big Brother. Tá Carol com K, Carla com K. Ela não é Dias, tá? Ela acabou indo pra política mesmo, assim, de disputar a eleição e tudo mais. Mas na época era engraçado porque ela falava sobre política, ela gostava de política com 13, 14 anos. Uhum. E a gente ficava tretando, eu e ela, porque eu defendia o Lula, falava, não, o Lula foi o melhor presidente que já veio no país. E ela defendia o Fernando Henrique. E ficava eu e ela tretando, eu defendendo o Lula e ela defendendo o Fernando Henrique. Isso com 14 anos, 13, 14 anos. Então, assim, os amiguinhos da escola se juntavam pra ir pra quadra, pra beijar na boca, brincar de... Qual é o nome daquela brincadeira que você... tapa o olho e faz... Salada mista? Salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. É isso aí, pera, uva, maçã, salada mista. E a gente fala, não, porque é o Lula, não, porque é o FHC. E foi daí que eu passei a gostar do assunto. Que loucura! Eu adorava saber sobre isso, na mas aula eu não entendia nada. Era um prato cheio, então. Mas eu não entendia nada. Era assim, bem superficial. Era só essa brincadeira e tudo mais. Quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, assim, 16, 17 anos, 18... Aí eu comecei a me interessar por movimento estudantil, eu era de esquerda, eu fui de esquerda boa parte da minha adolescência. E dizem aí, que quem não é de esquerda com coração. 20 anos não tem coração e quem é de esquerda com 40 não tem cérebro. Eu não cheguei nos 40 ainda, mas já temos um cérebro. Então... onde é que eu tava mesmo? Então 17 anos. 17 anos, comecei a me interessar por movimento estudantil, esses movimentos que tem na escola, que tem na faculdade, na escola, enfim. E ali eu comecei a escrever sobre política. Com 18 anos, talvez, 17, 18, eu abri uma conta no Twitter. No começo era só gatinho fofinho. Depois o Twitter começou a virar um lugar onde as pessoas falavam sobre política, sobre os acontecimentos que estavam rolando, e eu comentava sobre aquilo. E, obviamente, o Twitter limita muito a gente, porque, enfim, são 144 caracteres, né? 140, enfim. E aí o pessoal falava assim, eu gosto do que você escreve bem, por que você não vai pro Facebook? Aí foi quando o Facebook explodiu na época, e lá você escreve textos mais longos. Falei, será? Vou fazer um teste. Aí escrevi o primeiro texto no Facebook, depois eu joguei pro Twitter e teve uma repercussão bem legal. E a partir dali, eu comecei a escrever bastante no Facebook. Foi como eu te conheci. Foi como a gente se conheceu. Através do seu Facebook. Foi algum texto seu que chegou até mim, eu falei, nossa... Quero ser amiga dessa menina. Foi. E olha aqui. E aqui estamos. Cá estamos. Mas ali eu comecei a escrever, né, no Facebook sobre política. E o que eu escrevia? Assim, eu contava muito minha experiência. Tipo assim, eu penso assim, assim, assim. E foi justamente quando eu comecei a mudar de opinião. Comecei a deixar de ser de esquerda. E eu compartilhava isso. Eu falava, olha, hoje eu já não penso assim. Hoje isso aqui que eu achava, eu acho que agora é de outro jeito. E isso foi interessante, porque para as pessoas é complicado você assumir que você mudou de opinião. E eu fazia isso. Eu postava todos os dias, publicamente. Isso aqui eu pensava dessa forma, mas eu não penso mais. Porque uma vez que a pessoa te coloca numa caixinha, você fica lá. Nem ela quer tirar e nem você quer sair, né? E você tem que consumir tudo que tá na caixinha. Você não pode estar nessa... Tipo assim, você não pode ser aqui, mas aquilo ali eu concordo. Não pode. Não pode. Furar a bolha? Você não pode furar a bolha. Jamais. É uma cartilha, né, que você tem que seguir. Sim. E ali eu comecei a compartilhar com as pessoas a minha mudança de posicionamento. Então isso acabou fazendo o pessoal chegar até o meu perfil, e um pessoal começou a seguir. E aí eu fui escrevendo outros textos. Teve uma época que eu fiquei assim bem... Que a gente sempre passa por isso, né? De você ficar um pouco... Não vou dizer radical, porque eu nunca fui muito radical. Mas com opiniões muito mais duras, assim. Que hoje eu olho e falo, nossa, nem penso mais desse jeito. Mas eu comecei a compartilhar isso...
E aí alguns textos viralizaram, né? Então, tipo, teve um post... Você lembra daquele caso da menina do Rio que foi estuprada por 33 homens e tal? Eu fiz um texto sobre aquilo, esse texto, assim, bombou. E o Facebook, ele não é uma rede social tão rápida, não era tão rápido assim quanto é o Twitter, quanto é o Instagram hoje, né? Sim. Pra você alcançar muita gente era mais difícil. E eu lembro que esse post teve, sei lá, 60 mil visualizações, sei quantos mil compartilhamentos. E aí eu falei, nossa, legal, as pessoas gostam, vou escrever cada vez mais. E fiquei escrevendo sempre. Então, tudo começou assim, né? Primeiro no Twitter, depois eu fui pro Facebook e depois eu fui pro Instagram. Há alguns anos eu já tô no Instagram, só que no Instagram eu falava pra quase ninguém, né? Assim, meu público era muito pequeno, não tinha muita gente. O pessoal ainda tava super na vibe do Facebook. Hoje ninguém nem entra, né? Eu entrei no meu Facebook esses dias... Tive uma crise de rinite. Mas aí o que acontece? Cheio de pó. Mas aí o que acontece? Eu fazia a mesma coisa no Instagram. Fazia comentário, compartilhava posts e tudo mais. Era a mesma coisa do Facebook, mas a sua cara. Dito por você. Eu não aparecia tanto, eu escrevia mais, né? Fazia story escrevendo, assim. Acho que na época nem tinha story ainda. Era post mesmo, no feed. Uma foto e aí embaixo um texto. Era um texto, porque o story veio depois, né? Sim. Desenvolveram depois. E aí no Instagram, depois eu comecei a fazer, quando surgiu os stories, eu comecei a postar nos stories, e aí fui salvando as coisas em destaque, e aí depois fui fazendo vídeo, e várias pessoas foram chegando até mim. Pro YouTube você nunca foi? Nunca fui pro YouTube, inclusive tenho que ir.